Então abra sua Bíblia comigo no Salmo 17, dos versículos 7 ao 9. Aleluia. Hoje eu vou pregar na NVI, versão NVI, versão abençoada. Os irmãos encontraram o Salmo 17, versículo do 7 ao 9? Diz assim a palavra: mostra a maravilha do teu amor, tu que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das suas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Amém? Hoje eu quero falar sobre como é que a gente vive debaixo das asas do Senhor, da sombra do Onipotente. Amém? Então esse salmo que nós acabamos de ler, esses 3 versículos, na verdade o salmo ele é um pouquinho maior. Vamos situar esse salmo dentro da experiência de vida de Davi. Davi, quando escreveu esse salmo, ele estava debaixo de perseguição. Se você acompanhar o livro de Samuel, você vai ver que finalmente descobriram aonde é que Davi estava. Ele estava numa caverna, escondido nas montanhas, na caverna, na montanha, em algum lugar. E pessoas viram Davi, e chegou então a notícia para Saul: nós encontramos Davi, e vamos lá então matar Davi. Então a vida de Davi estava correndo risco. Ele deixa isso claro no versículo 19, no versículo 9. No versículo 11 ele vai dizer: eles me seguem com os passos e já me cercam, seus olhos estão atentos, prontos para me derrubar. Então vamos dizer assim, Davi sentia o fungar aqui no pescoço dos seus inimigos, A todo custo Saul queria a vida de Davi. A vida de Davi estava por um triz quando ele escreveu esse salmo, falando que o livramento só seria possível se Deus o livrasse. Olha que interessante, Davi era um líder, estrategista de guerra, um homem muito perito, vamos dizer assim, naquilo que ele fazia, um homem muito sábio, um excelente estrategista militar. Mas ele sabia que ao mesmo tempo ele dependia da ajuda de Deus, tanto ele quanto os que estavam com ele, para serem livrados das mãos dos seus inimigos, E Deus aqui nesse salmo, ele não é apenas o juiz, na vida de Davi, mas ele é sobre todas as coisas o defensor de Davi. E de uma certa forma é sobre isso que nós vamos pregar essa noite. Deus como aquele que nos defende, Deus como aquele que vai diante de nós, que vai por trás de nós e que nos protege contra as línguas afiadas, contra os planos e os intentos das pessoas mal intencionadas. Deus é o Deus do livramento. E Davi fala aqui então que ele encontrou proteção, Ele fala aqui: protege-me como a menina dos meus olhos. Alguém sabe o que é menina dos meus olhos? Essa bolinha, que nós temos chamado a menina dos olhos, íris. Em inglês a gente chama de apple of the eye, Chama de a maçã dos olhos, não sei porquê, a parte mais sensível. E ele diz aqui: esconda-me debaixo das suas asas, ou a sombra das suas asas. A princípio, quando eu li esse texto, eu imaginei uma galinha, Davi debaixo das asas do Senhor. Jesus usou essa expressão quando ele falou de Jerusalém: quantas vezes eu quis juntar você como a galinha junta os seus pintinhos, falou para Jerusalém.
Mas aí, estudando um pouco mais profundo a Bíblia, ele não está falando dessas asas da galinha. Olha que interessante. Ele está falando das asas dos querubins. Se você for comigo lá no livro de Êxodo, capítulo de número 25, quando o Senhor dá especificações aqui a respeito da construção do tabernáculo, ele vai dar instruções aqui sobre a arca da aliança, no Êxodo 25. Olha que interessante essa referência no versículo 18. Diz assim: com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Então o Senhor mandou fazer aquela arca da aliança. Aquela arca, obviamente, tinha um tampão, uma tampa, que era chamado também o lugar da propiciação, né? O propiciatório, uma tampa. Dentro estava a lei, e ele mandou fazer 2 querubins, um olhando para a tampa, né? Os dois estavam um na frente do outro, mas ambos os querubins de ouro olhavam para a tampa, com as suas asas voltadas para a tampa também. Olha aqui o texto: com 2 querubins de ouro batido de extremidades da tampa, faça um querubim numa extremidade, o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados a Israel. Olha que maravilhoso isso. E a gente sabe aqui pelo livro de Êxodo que a única pessoa que estava espiritualmente, cerimonialmente, né, principalmente cerimonialmente, capacitada, habilitada para entrar, para fazer a expiação pelo pecado do povo, era o sacerdote, o sumo sacerdote. Só ele poderia fazer isso uma vez por ano, entrar nesse lugar que a Bíblia chamava de Santo dos Santos ou Santíssimo, e ele fazia isso apenas uma vez por ano. Se você quiser ler mais sobre isso, leia depois em casa Levíticos capítulo 16, vai falar sobre esse processo do sumo sacerdote. E ali, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele entrava com o sangue do animal que foi imolado, e ele então despejava o sangue sobre essa tampa do propiciatório que tinha ali, né, que estava debaixo das asas dos 2 querubins de ouro, né? E Davi então vê nesse Salmo 17 que nós acabamos de ler, que Deus é aquele que defende, né? Que Deus é aquele que protege aqueles que estão debaixo das asas dos querubins, que existe livramento de Deus quando você está debaixo das asas do Onipotente. E eu quero nessa noite, baseado nessa passagem bíblica do Salmo, né, eu quero destacar 3 livramentos de Deus na nossa vida. Primeiro, Deus nos dá o livramento da salvação. Depois, Deus nos dá o livramento onde Ele nos guarda, a sua proteção. E por último, Deus é aquele Deus que nos sacia, o Deus que nos satisfaz. Na presença do Senhor há satisfação. Amém? Então vamos lá para o Salmo ainda 17, versículo 7, diz assim: mostra a maravilha do teu amor, tu que com a tua mão direita, a mão direita do Senhor faz o quê? Salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Então as asas do Senhor para nós em primeiro lugar, asas de salvação. Por que nós precisamos de salvação, irmãos?
porque todos nós violamos, todos nós quebramos as leis santas de Deus. Bem? Todos nós. Voltando aqui ao Santo dos Santos, falando sobre a arca, havia lá os querubins sobre a tampa da propiciação. E o que havia dentro da arca? Entre outras coisas, a tábua tinha um pedaço do maná, tinha a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. E o que Deus estava querendo dizer, de uma certa forma, é que Israel havia quebrado as leis de Deus. As leis de Deus dentro daquela arca estava dizendo que Deus deu ao povo as suas leis, mas ninguém conseguiu cumprir as leis. Moisés sobe para buscar as tábuas. Quando ele volta, o que o povo está fazendo? Fizeram um bezerro de ouro, estão idolatrando. Aí ele quebra, como um protesto, como um testemunho contra o povo. Ele vai dizer que o povo não está cumprindo as ordens de Deus, a palavra de Deus. E nós também, aqui que estamos nessa noite, nós também não conseguimos viver à altura da santa palavra do Senhor. Amém? Todos pecaram, não é isso que a Bíblia diz? Que todos pecaram, estão separados da glória de Deus. E uma das condições para que Deus perdoasse o pecado do povo era o sacerdote entrar na presença de Deus carregando sangue. Aí você pergunta, pastor, por que o sangue do animal? Porque de uma certa forma o sangue é um sinal da vida. A vida está no sangue, E isso é importante nós lembrarmos, que da mesma maneira Jesus derramou o sangue, Quando a gente fala que Jesus derramou o sangue dele, ou que o sangue de Jesus tem poder, na verdade nós estamos dizendo que a vida de Jesus foi doada por nós, graças ao sacrifício do Cordeiro de Deus, que nós podemos ter salvação. Mas olha que interessante, vamos voltar para dentro do sumo do Santo dos Santos. O sacerdote está carregando sangue, Aliás, só um parênteses, o sangue era uma coisa tão séria que quando um judeu fosse comer carne, ele tinha que primeiro escorrer, drenar todo o sangue do animal, não podia ter uma gota de sangue. E o sangue naquela época tinha que ser enterrado. Os judeus até hoje eles comem o kosher, acho que é kosher que fala, uma coisa assim, é a carne sem sangue. Por quê? Porque o sangue simboliza a vida, é um símbolo santo. E é importante a igreja estudar sobre o sangue de Jesus. Importante nós entendermos o valor da expiação. Porque lá em Pedro vai dizer que não foi com ouro, nem foi com prata, que Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver, mas foi através do precioso sangue de um cordeiro sem mácula. Diga. Sangue, Exato. É maravilhoso. Pode? Não, hoje na nova aliança não é mais, mas para o judeu era. Sim. Essa dieta, que a senhora está falando, é uma dieta da nação de Israel. Hoje Paulo vai dizer que todo animal, todo alimento deve ser recebido santificado, Então, porque é lógico, o sangue, Deus queria que o povo preservasse o valor e o significado, por isso da proibição, Por isso, tanto é que Pedro, o Senhor mostra para Pedro numa visão
todo tipo de animal que o judeu não comia, e o Senhor falou para ele: mata e come. E ele disse: Senhor, na minha boca nunca entrou uma coisa impura. Deus falou: não chame de impuro aquilo que eu santifiquei. Então, mas para aquela aliança, aqui na Graça Eterna você pode comer um chouriço, não tem problema não. Mas olha que interessante, irmãos. O sacerdote chegava então, ele carregava o sangue para ser derramado sobre o propiciatório, a tampa da propiciação. E só que dentro da arca havia as leis. A lei estava ali testemunhando para Deus e para nós que nós somos indignos, que nós somos pecadores. Mas quando o sacerdote derramava o sangue sobre a tampa da propiciação, Deus, quando olhava do céu para o propiciatório, ele não via a lei como uma espada, mas ele via o sangue que nos cobre de todo pecado. Da mesma maneira, quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, ele não vê o cristiano pecador, mas ele vê Jesus, o sangue de Cristo que foi imputado para cada um de nós. Por isso, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que têm o sangue de Jesus como propiciação pelos seus pecados. É lindo isso, não é? Então Deus olhava e dizia: que pecado, a minha justiça foi suprida, foi coberto. Então agora, quando Jesus olha para a senhora, irmã, não vê os seus pecados. Uma pessoa que foi salva por Cristo no momento que você creu. Por isso que aquele ladrão na cruz, ele estava lá porque ele era um criminoso. Ele sediou uma revolta, possivelmente um assassino. E ele disse para Jesus assim: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo, porque você está sendo coberto com o sangue da nova aliança, e sobre você não existe mais condenação. Aleluia. Deus, a lei não é mais o nosso acusador, porque agora nós temos um advogado e um sumo sacerdote que chega diante do Pai dizendo: Pai, perdoa a Vilma, perdoa a Patrícia, perdoa o Cristiano, por causa das marcas do meu sacrifício na cruz. E a Bíblia diz no livro de Hebreus que Jesus comprou uma eterna redenção, uma eterna salvação. E esse é um dos motivos porque nunca mais a gente pode ser jogado no inferno. Nunca mais. Para eu poder ser condenado, o sangue de Jesus teria que perder a sua eficácia. A única coisa que me torna aceitável diante de Deus é o sacrifício. Para que Deus pudesse amanhã depois dizer: Cristiano, eu não te quero mais, ele teria que diluir, ele teria que comprometer, ele teria que passar por cima do sangue do seu filho. Mas muito pelo contrário, a Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, ele disse: está consumado. Ali na cruz, Jesus pagou e satisfez todas as exigências da lei. Foram cumpridas e esgotadas, lei por lei, todos os 300 e poucos mandamentos que nenhum homem conseguiu cumprir, Jesus cumpriu plenamente na cruz, e agora ele é o autor de uma eterna salvação. Glória a Deus. Ele pagou o preço. Por isso Paulo vai dizer que nós temos perdão dos nossos pecados, que ele chama de remissão dos pecados. Aí eu pergunto para a senhora, irmã Vilma: Jesus morreu pelos seus pecados passados só, ou por todos os seus pecados? Todos, passados, presentes e futuros.
todos eles estão cobertos debaixo da graça de Deus. Todos eles estão cobertos pelo sangue de Jesus. Vocês lembram a história do livro de Ruth? Ruth era uma moabita que veio morar com a sua sogra Noemi, não foi? E é um livro lindo. Eu até estou pensando em pregar aqui na igreja, depois que terminar essa série, talvez, sobre o que é ser igreja. O livro de Ruth é um livro rapidinho, é um livro de 4, 5 capítulos. E uma das coisas que o Boaz fala para ela é o seguinte: ela era uma moabita, uma gentia, uma pagã, mas ele fala que ela veio buscar abrigo debaixo das asas do Senhor. Acho tão linda essa passagem. Então agora ela está debaixo de uma esfera aonde nós podemos ser salvos, porque sem Cristo nós estamos em Adão, sem Cristo nós estamos condenados. Mas quando você vem para Cristo, quando você aceita Cristo, você é transladado de Adão para estar debaixo do reino do Filho do seu amor. E agora então, como Ruth, nós estamos debaixo das asas dos querubins, nós estamos debaixo das asas do Onipotente. É o Salmo 91 que diz que ele vai se abrigar debaixo no esconderijo do Altíssimo. Quem tem Cristo está seguro, está guardado no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente você descansará. Por isso que ele vai dizer: praga alguma chegará na sua tenda, nem peste que voa de dia nem de noite. Você está seguro debaixo desse domo que é o sangue, que é o sacrifício, que é a expiação. Jesus, ele vai na frente dizendo: esses são os filhos que o Senhor me deu, e nenhuma condenação há. Pai, eu guardei todos aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, a não ser Judas, que era o filho da perdição. Até o Pedrão, que escorregou, ele foi guardado pelo poder de Deus. E aí Pedro, depois na sua carta, depois de velho, diz que nós temos uma herança incorruptível, imperecível, que não pode murchar, que não pode passar, que não pode perecer, e que nós estamos guardados pela fé e pelo poder de Deus. Essa é a nossa salvação em Cristo. Segundo lugar, as asas do Senhor nos salva e também nos guarda. Versículo 8: protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Ele pede aqui a proteção de Deus. Davi sabia que a sua vida estava correndo risco. Davi sabia que os seus inimigos estavam ferozmente atrás dele. Mas sabe o que Davi se escondeu, né? Mas a confiança dele estava pela fé no Senhor. A confiança de Davi estava somente em Deus. A confiança de Davi não estava nos homens. Eu digo para você, o lugar mais seguro de nós estarmos é debaixo das asas, no Santo dos Santos, que agora nós podemos entrar pela fé no Santo dos Santos. Quem está em Cristo está seguro. Quem está em Jesus está blindado contra o diabo, contra o devorador. Nenhuma maldição há contra você, ó Israel. Quando o profeta, foi contratado, Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, né? Ele tentou amaldiçoar e falou: não tem como amaldiçoar esse povo. Como é que eu posso amaldiçoar um povo que Deus abençoou? Como é que eu posso amaldiçoar um povo que é bendito do Senhor? Como é que eu posso amaldiçoar a quem Deus libertou? Então ele diz: sobre tua casa, sobre a sua tenda, ó Israel, não há encantamentos,
Por isso que o crente não precisa fazer quebra de maldição, o crente não precisa ir lá tentar cavocar na sua sexta, quinta, quarta geração, né? Por quê? Porque no momento que você aceita Jesus, você muda da sua geração de Adão e você é colocado na geração de Cristo. Se alguém for tentar pesquisar o meu DNA, vai encontrar lá DNA de Jesus. Você agora é um cidadão do céu, seu passaporte não é mais da terra, porque a sua pátria está no céu, de onde nós aguardamos o Salvador, que virá nos buscar para estar com Ele. E agora em nós temos um novo DNA espiritual, que está dito: perdoado, santificado, justificado. Aleluia, amém. Não há mais como sermos condenados. Nós estamos agora debaixo da sombra do Onipotente. Nós estamos agora guardados pelo poder de Deus. Glória a Deus. Coisa linda, a gente poderia falar aqui tanto sobre isso, que Satanás não tem poder mais sobre a nossa vida. Quando Martim Lutero escreveu as suas 95 teses e colocou na porta da igreja, questionando a igreja católica, disseram para ele assim, foi quando ele escreveu aquele louvor que diz: Castelo forte é o nosso Deus. E Satanás com fúria persegue o povo de Deus. E aí a letra, não me lembro os detalhes da letra, mas ele fala sobre que nós estamos tão seguros na presença de Deus, porque Ele é o nosso castelo forte. O Papa queria de qualquer jeito estrangular o Lutero. O cara causou, revolucionou a igreja. E os reis, que estavam cansados já dos impostos da igreja católica, deram salvo-conduto para ele. O rei da Alemanha disse: não, fica aqui dentro, quero ver o Papa pegar você, fica aqui dentro. E ele entendeu: assim também em Cristo estou protegido contra as hostes do inferno. Jesus está dizendo: pode deixar que eu estou aqui. Uma vez eu dei esse exemplo: o diabo é como um pitbull, que tem os dentes afiados, que vem na sua direção, mas Jesus segura ele pela corrente, dizendo: você vai até onde eu permito, porque entre você e meu servo está a minha presença. Entre você e o diabo existe uma presença gloriosa, e o diabo não tem poder de fazer nada sem pedir autorização de Deus. Lembra Jó? O que ele disse? Você tem cercado ele, como é que eu vou atingir a vida dele? Ele tem que pedir a permissão, e Deus diz: vai, mas vai até, só até aqui, só. Não tira a vida dele. Por quê? Porque nós estamos gravados e cravados nas palmas das mãos do nosso Senhor. O diabo até pode desejar, mas ele só vai até onde Deus permite. Amém? E por último, o Senhor, Ele é estar debaixo das asas do Onipotente, significa que o Senhor também nos satisfaz, nos sacia. Versículo 15 diz: quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face, quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Quer ver, o Salmo 63, irmãos, vai falar dessa satisfação de novo, que Deus é aquele que sacia a nossa vida. O 63, 7 diz assim, é o 5, vai, 63, 5: a minha alma ficará satisfeita, quanto tem rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Ao 7: porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas. De novo ele falando das asas do querubim, né? Que é debaixo das asas que eu estou protegido. Então Deus nessa noite tem para mim e tem para você
né, satisfação para nós, né? Todas as coisas que nós almejamos, né? A abundância Deus tem para nós, a plenitude, o prazer, tudo que é bom, que é maravilhoso, vem da parte de Deus para as nossas vidas. E Deus é aquele que nos agracia, Deus é aquele que nos abençoa com abundância em todas as áreas da nossa vida. Salmo, anotei outro salmo aqui, o Salmo 65, 5. Salmo 65, 5 diz assim: Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Aleluia. Olha que interessante, irmãos, no Velho Testamento, a lei de Moisés estabelecia limites até onde o povo podia ir. Sabia disso? O povo não podia chegar muito da montanha. Quando Moisés foi subir no monte, ele disse para o povo não subir na montanha. 70 subiram até um certo ponto, depois Arão subiu e Josué subiu até um ponto, mas o povo não podia nem chegar na montanha, por causa do fogo consumidor. Então o povo não tinha acesso à glória de Deus assim. Então eles eram advertidos a não pisar no solo sagrado. Mas agora a Bíblia diz que pela nova aliança, Deus derrubou a parede que nos separava da sua presença. Agora na nova aliança, o véu foi rasgado. Mateus 27, 51 diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. E agora o Senhor nos convida para entrarmos no Santo dos Santos da tua presença. O que o sumo sacerdote podia fazer uma única vez no ano, uma única vez, nem ele podia entrar todo o tempo. Eles amarravam até uma cordinha nele, né, e um sininho. O sino parou de tocar, pode puxar que está morto. E agora Paulo vai dizer, o autor aos Hebreus vai dizer que nós temos livre acesso ao trono da graça, que nós podemos entrar para além do véu, que nós podemos entrar no santíssimo lugar, na presença de Deus, por causa do sangue de Jesus. Tiago diz assim: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Deus está pronto, nós podemos adentrar a presença de Deus a qualquer momento, em qualquer circunstância. Amém. Glória a Deus. Quando você ora, você não precisa mais ir até um homem. Quando você ora, você não precisa ir até o pastor que vai levar a tua oração diante de Deus. Não, você tem livre acesso ao trono da graça, ao santo lugar. Essa é a palavra de Deus para nós. Estamos guardados, salvos, protegidos e satisfeitos, porque Deus tem dado o bem para a nossa alma. Deus tem feito o bem para nós. Então essa é a vida do crente, é uma vida de privilégios espirituais. Amém? Os nossos privilégios são principalmente espirituais. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais e temos acesso livre ao trono da graça, ao favor de Deus. Você pode entrar com as suas petições, você pode entrar, você não precisa mais daquele tabernáculozinho, ir até o sacerdote, levar um animalzinho, que ali ele ia sacrificar, você ia colocar a tua mão sobre o animal, e aí é feita uma transferência simbólica do teu pecado sobre o animal. O outro era solto no deserto, né, o bode emissário, e depois ele entrava e acabou todo esse ritual. Agora o Santo dos Santos se mudou para dentro de você. Você é o templo de Deus, você é a morada do Altíssimo. O nosso corpo, Paulo diz assim: não sabeis vós
que sois o templo de Deus, que o Deus vivente vive entre nós, nós somos a morada de Deus. Amém, Jesus? Amém. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos agradecer a Deus por estarmos debaixo das asas dos querubins, por vivermos agora no Santo dos Santos, não apenas nos átrios. Nós não queremos ficar nos átrios. O templo dos judeus tinha os átrios das mulheres, os átrios dos homens, e lá dentro onde os sacerdotes ficavam, e depois mais dentro, para dentro havia o Santo dos Santos. Agora nós não ficamos mais na ala, nos átrios de fora, nós podemos agora entrar no mais profundo do templo, que é a presença do Senhor. Aleluia, Jesus, obrigado, que a cada dia da nossa vida, que a cada momento da nossa vida, nós possamos nos alegrar, possamos nos derramar, nos despejar no trono, na tua presença, na tua glória, na tua Shekinah. Deus querido, aquilo que era violado, aquilo que era restrito, aquilo que era limitado para uma única pessoa, agora foi aberto o caminho, foi escancarado, o véu foi rasgado, e nós podemos agora ter acesso, aleluia, acesso ao trono de Deus, acesso à presença do Altíssimo, à presença do Deus Santo e verdadeiro, sem intercessores, sem intermediários humanos, sem papas, sem pastores, sem clérigo, sem religiosidade, sem intercessão humana, mas através do sangue da nova aliança de Jesus, nós podemos entrar no mais íntimo, no mais oculto, no mais santo, no mais lindo e puro lugar, que é na presença do Altíssimo, por causa do sangue na cruz por cada um de nós, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, porque Deus é bom.